Hoje, meninas, a gente vai falar sobre os erros que nós, mulheres, cometemos ao nos relacionar. Vamos ver aqui quais são esses erros tão comuns. Então, gente, o primeiro erro é o seguinte: se relacionar com um cara, se relacionar com alguém, entrar no relacionamento, entrar no namoro com uma pessoa que tem valores muito diferentes dos seus, né? É muito comum a gente conhece alguém, a gente se apaixona por alguém e aí depois a gente vai parar para pensar, para entender quais são os valores dessa pessoa. E quem nunca, né? Ó, gente, o carro da pamonha tá passando, vai ser com o carro da pamonha mesmo, tá? Porque tá na hora de gravar o vídeo. Mas vamos lá. O primeiro, então, é a gente não perceber os valores. Porque, olha só, se a gente sabe, já é bem sabido, que a paixão dura por 2 anos no máximo. Então, se a gente se relaciona com uma pessoa que tem valores muito diferentes dos nossos, se o seu relacionamento durar 2 anos, o que vai sobrar? Cada um quer ir para um lado, cada um acredita numa coisa, e aí vocês pensam diferentes, discussão atrás de discussão, isso vai dar certo? Não vai. Uma coisa que nós mulheres precisamos aprender, e eu estudando essa coisa de relacionamento, comportamento feminino e masculino, eu entendi algo que eu errei muito na minha vida para aprender, que a gente precisa primeiro saber o que eu quero de um relacionamento, né? O que eu quero namorar? Não, o que eu quero é namorar pra casar. Não, eu quero alguém que queira ter filhos, porque eu quero. Não, eu já tenho meus filhos, eu quero alguém que não queira mais ter filhos, né? Então, tanto os nossos objetivos quanto os nossos valores, quando a gente vai procurar uma pessoa, a gente precisa estar atenta a isso, né? Tanto essa questão do gostar, a parte emocional de gostar da pessoa, mas a parte racional é fundamental, tá? Então essa é a primeira dica. O segundo ponto que a gente precisa observar assim com muito cuidado é se esse homem fala mal da ex pra você, ou ex-namorada, ou ex-esposa, a mãe dos filhos. Você já se relacionou com um homem que você começou a conhecer ele e aí ele começa a falar da ex como se a ex fosse um monstro e ele fosse o bonzinho? Eu já me relacionei com gente assim, mais de uma vez, infelizmente, porque eu demorei para aprender. O que acontece, gente? Esses homens, claro que cada caso é um caso. Pode acontecer de realmente ser uma mulher, né, psicopata, ser uma mulher com questões aí. Mas, em geral, vou te falar em geral para você avaliar. Quando o homem vem para você falando que a ex é isso e aquilo, que ela não, prestava e tudo mais, normalmente a próxima bruxa vai ser você. Sabe por quê? Porque no relacionamento, tudo que acontece no relacionamento, a responsabilidade é compartilhada, a responsabilidade é dos dois, né? Até em coisas muito esdrúxulas, assim, teve traição. Mesmo a mulher que foi traída, que aí é horrível, né? Teoricamente, a culpa é completamente do homem e tudo mais. Mas a gente, sempre, o ser humano, ele sempre consegue tirar alguma meia-culpa, né? Mas isso aqui eu poderia ter sido melhor. Nisso aqui eu poderia ter sido melhor. Isso aqui eu não prestei atenção. Mesmo que a gente não soubesse, mesmo que às vezes o meu relacionamento não foi do jeito que eu queria, eu tentei acertar de todas as formas. Mas eu dei o meu melhor, só que mesmo assim a gente erra, a gente não é perfeito. Então a gente precisa entender que no relacionamento tem a meia-culpa, né? Quando o homem fala pra você que a culpa é completamente da mulher, completamente, o que ele tá fazendo, meninas? E isso é o mais, assim, né, mais terrível. Ele tá tirando completamente a responsabilidade dele dessa relação. Ele tá tirando, ele tá se comportando como a vítima e ele não é responsável por nada. Se você começa a namorar um homem que ele não é responsável por nada, ele não vai ser responsável na sua relação. Ele nem cresceu na anterior. Porque independente do que aconteceu, ele pode ter falado assim, bom, eu fui muito permissivo, bom, ela deu vários sinais, eu não observei, sabe, qualquer coisa que seja. Ele precisa sair dessa relação olhando para o crescimento, porque senão ele não cresceu nada, ele não aprendeu nada. E quando você tiver a primeira briga com ele, ele vai falar que a culpa é toda sua. E é assim que vai ser a relação. Então, gente, o segundo ponto é isso. Presta muita atenção se o homem vem falar da ex pra você, tá?
Você já viveu alguma relação que você se sentia como se você tivesse que se encaixar naquilo? Às vezes você tinha que se diminuir para estar naquela relação. Às vezes você tinha que ser diferente de quem você é para estar naquela relação. Você de fato tentava se moldar àquela relação. E aí você tentou fazer isso e você não conseguia, por mais que você tentasse. Você queria fazer aquela relação dar certo e por isso você se esforçava para se encaixar naquela relação, talvez para se encaixar na expectativa do outro. Só que aí você tentou e você não conseguiu. E depois você ficou muito cansada e talvez você tenha terminado essa relação, ou talvez você tenha abrido mão, né, de algumas coisas que eram importantes para você. Você já viveu isso? Então, algo que a gente tem que prestar muito cuidado nas relações é tentar se encaixar na relação. É claro que no relacionamento a gente vai procurar ali ceder um pouco os dois lados, né, gente? Mas eu não sei se você já passou por isso, eu já vi situações de um cônjuge querer que a outra pessoa mude, que a outra pessoa seja diferente do quem ela de fato é em essência. A nossa essência a gente não vai mudar, a gente muda muitas coisas, tá, gente? E com certeza, assim, vale a pena a gente procurar mudar pra estar na relação. Mas essa maneira cansativa de tentar se moldar para estar numa relação que não te cabe, isso não vai funcionar. Isso já aconteceu comigo, de eu tentar me moldar, por quê? Porque no fundo, eu não queria deixar aquela relação terminar. Só que não adiantava pra mim eu não deixar aquela relação terminar, sendo que eu não tava nem viva dentro daquela relação, sendo que aquela relação negava tudo que eu era. E aí não adiantava eu estar numa relação para eu estar infeliz dentro da relação. Nesses casos, às vezes, a gente vai estar mais feliz sozinha do que estar numa relação que eu preciso moldar. Dá o like aí, já deixa o like para eu saber que você está gostando desse tipo de conteúdo, que está fazendo sentido para você. A próxima dica é buscar felicidade em um homem. Quando a gente coloca num homem a felicidade, eu corro o risco de entrar num relacionamento até abusivo. A gente precisa florescer, a gente precisa se fortalecer emocionalmente para querer estar com uma pessoa que nos complemente, que vai trazer coisa positiva. Estar com uma pessoa é maravilhoso, é incrível, desde que não seja uma dependência minha. Se for uma dependência, eu vou estar com a pessoa para tampar um buraco que eu não tô querendo olhar em mim. E aí é quando a pessoa às vezes não consegue sair de uma relação, não consegue terminar uma relação, porque aquela pessoa virou tudo pra ela. Então, quando isso acontece, e aí a pessoa não consegue sair da relação porque ela não quer olhar pro próprio buraco que tem dentro dela, tá? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estar se olhando constantemente, se você já está numa relação ou não, e se melhorando, se olhando constantemente para que a outra pessoa seja um complementar, um a mais, algo que vai trazer coisas positivas, porque eu não preciso daquela pessoa, mas porque eu quero, porque aquela pessoa vai agregar a minha vida. E o próximo erro é ficar com um homem que já no começo do relacionamento não te trata bem, não te valoriza, não te respeita. Se isso acontece, às vezes a mulher fica nesse relacionamento com a esperança que isso vai mudar. Só que é muito delicado, é muito arriscado ficar num relacionamento assim. Primeiro que se ele te trata assim dessa forma e você aceita, você já tá massacrando ali sua autoestima. Você já tá fazendo um desfavor para sua autoestima. Você já tá diminuindo o seu merecimento. Você já tá... Se o outro te trata assim e você permite, será que você tem se tratado da maneira adequada? Existem mulheres que ficam muito tempo com homens assim, né? Com a esperança que ele vai mudar. Ah, mas pode mudar? Talvez até possa mudar um dia. Mas eu tenho certeza que a chance é muitíssimo pequena se ele já acostumou a te tratar dessa forma. Mesmo quando no começo começa tudo bem, às vezes no decorrer a mudança de tratamento acontece. E ainda mais quando no começo a pessoa já te trata assim. E aí é legal, se você já fez isso, né? Ou se você tá vivendo essa situação, você perceber que
Você não pode considerar esse homem como se fosse a única coisa que você tem, né? Como se fosse a coisa mais importante pra você. Porque se você considera isso, aí pode ser que você aceite esse tipo de tratamento. E na verdade, o tratamento que você vai precisar procurar pra você é um tratamento de respeito, que com certeza tem vários homens aí que estão dispostos a te dar esse tratamento. E se você quiser começar a melhorar a sua autoestima hoje mesmo, você vai no link que eu deixei aí embaixo do vídeo e você vai baixar o e-book gratuito que eu fiz com todo carinho pra você, que é 3 passos para melhorar a sua autoestima hoje mesmo, tá? Vai lá e baixa o seu e-book e já dá uma mudada na sua autoestima quando? Hoje. E também se inscreve aqui no canal, se fez sentido pra você, se inscreve no canal pra você receber os outros vídeos, tá?